Bom, a partir de agora, vamos conversar a respeito das fases do parto. O parto, gente, não é um evento abrupto que ocorre no final da gestação. Na realidade, ele é um evento que vem ocorrendo de maneira gradativa ao final da gestação, acompanhado por alterações morfológicas e funcionais, tanto na fêmea, tanto na mãe quanto no feto, tendo seu ponto culminante a expulsão do produto, ou seja, a expulsão do feto. Didaticamente, a gente pode dividir o parto em 3 fases. Então, nós temos a fase prodrômica, ou de preparação do parto, a fase de dilatação da via fetal e a fase de expulsão do produto. Então, nós veremos a partir de agora, em detalhes, os sinais, as alterações que caracterizam cada uma dessas fases. Então, vamos começar conversando inicialmente a respeito dos eventos que caracterizam a fase prodrômica ou fase de preparação do parto. Então, esta fase envolve todos os sinais que indicam a proximidade do momento do parto. De maneira geral, na maioria das espécies, as fêmeas vão apresentar inapetência, ou seja, redução da ingestão de alimentos, ansiedade e agitação, sendo que a agitação ela coincide com o início das contrações uterinas, isolamento, então as fêmeas tendem a se isolar, a porca, a cadela, a gata, elas tendem também a fazer ninho, teremos uma alteração da temperatura corporal que vai ser mais evidente em algumas espécies em detrimento a outras, além da modificação da mama e do úbere. Tudo isso sendo acompanhado também por alterações hormonais e alterações estruturais morfológicas, em especial do canal do parto. Então a cérvix nesse momento já começa a se dilatar e o tampão mucoso que ocluía a cérvix já começa a se liquefazer nesta fase de preparação do parto. Então, mais especificamente na vaca, na ovelha e na cabra, a fase de preparação do parto ela vai se caracterizar pelo aumento do úbere que já começa a acontecer no terço final da gestação. Algumas semanas antes do parto, em torno de 1 a 2 semanas antes do parto, é possível observar o relaxamento da pelve, da musculatura da garupa, o que confere a esses animais um andar mais inseguro. Além disso, já observa-se a vulva mais edemaciada e a vagina hiperêmica. Mas o principal sinal que indica real proximidade ao momento do parto, que vai ser possível observar algumas horas antes do parto, é a liberação do tampão mucoso que ocluía a cérvix e também o início da secreção do colostro pelas glândulas mamárias. Vale ressaltar que nos ovinos e caprinos também é possível observar uma vocalização mais próxima ao momento do parto, sendo mais intensa nas cabras. Agora, na égua, nas últimas 3 a 6 semanas da gestação, ocorre um desenvolvimento considerável da glândula mamária e mais próximo ao momento do parto é possível observar uma discreta queda da temperatura e a fêmea se torna mais inquieta, agitada, como se ela estivesse manifestando cólica, Então, os sinais são muito similares à da cólica. Ela fica inquieta, agitada, deita, rola, levanta, apresenta sudorese, mas um dos sinais mais característicos que indicam a proximidade ao parto na égua é a presença do colostro. Então, cerca de 2 a 3 dias antes do parto já começa a ocorrer o extravasamento do colostro, que seca, e muitas vezes forma como se fosse uma crostinha esbranquiçada, ocluindo o orifício da glândula mamária. Como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa que consta nesse slide. Agora, nas cadelas, próximo ao parto, elas começam a apresentar inquietação, elas se isolam, procuram construir ninho. Esse comportamento de isolamento e construção de ninho está relacionado ao aumento da prolactina próximo ao parto. Também ocorre inapetência e um dos sinais mais confiáveis que indicam a proximidade ao parto na cadela é a queda de 1 grau na temperatura corporal. Acredita-se que a queda da temperatura está muito relacionada também à queda dos níveis de progesterona próximo ao parto.
Na gata, essa queda da temperatura não é tão evidente como na cadela, né? E além da gata tender a se isolar, apresentar inquietação, apatia, inapetência, a gata também vai apresentar miados mais frequentes que se tornam mais intensos conforme as contrações uterinas também se intensificam. Ela vai apresentar taquipneia, vai começar a andar em círculo, né? E também vai apresentar um fluido vaginal claro. Lembrando que na gata esse comportamento ele vai ser muito variável de indivíduo para indivíduo. Agora, nas porcas, diferentemente do que nós vimos para as outras espécies, cerca de 12 a 24 horas antes do parto, ocorre aumento de 1 grau na temperatura corporal. Não se sabe ao certo por que na porca ocorre esse aumento da temperatura, mas sabe-se que essa temperatura elevada se mantém ao longo de toda a lactação. Além disso, né, se as porcas estivessem em piquetes, né, em locais abertos, elas também se isolariam e procurariam fazer ninho. Acontece que essa manifestação a gente não consegue observar nos sistemas de criação intensivo, uma vez que essas fêmeas ficam em baias limitadas, né? Ela também vai apresentar anorexia, né, inapetência, ou seja, a redução na ingestão de alimentos. A vulva vai ficar mais edemaciada, vai apresentar taquipneia, ou seja, ela vai ficar ofegante. Mas o principal sinal nas porcas indicativos da proximidade do parto são as mamas, né, que se tornam mais túrgidas e edemaciadas, e também começa o extravasamento do colostro. Então, observou o extravasamento do colostro nas mamas, nas glândulas mamárias da porca, isso significa que em algumas horas, muito provavelmente, ela entrará em trabalho de parto. Após a preparação do parto, então, nós temos a fase de dilatação da via fetal, também conhecida como fase da insinuação. Bom, mas o que é a via fetal? Então, a via fetal corresponde ao conduto por onde vai ocorrer o trânsito do feto para ele ser expulso no momento do parto. Ou seja, a via fetal corresponde ao canal do parto, que é constituído então por uma porção óssea e uma porção mole. A via fetal óssea inclui os ossos da pelve da fêmea, né? Então ilho, isquio e pubis, associado ao sacro e às vértebras coxígeas, enquanto que a via fetal mole compreende a cérvix, vagina, vestíbulo da vagina e os ligamentos sacro-isquiáticos. Então, esta fase se caracteriza pela dilatação de todas essas estruturas, tanto óssea quanto mole, que constituem a via fetal. Então, a fase de dilatação da via fetal, ela coincide com o início das contrações uterinas e se prolonga até a exposição e ruptura das membranas fetais. Essa fase ela se caracteriza, portanto, não somente pelas contrações uterinas, mas também pela dilatação do canal do parto, ou seja, a dilatação das vias fetais ósseas e moles, possibilitando a insinuação do feto no canal do parto. Então, nesta fase, não se observa contração abdominal intensa, e as contrações uterinas elas começam de maneira irregular, pouco intensa e intervalada. Aqui um detalhe, nas éguas, né, elas manifestam sinais de cólica, em especial nesta fase, em decorrência dessa contração uterina. Então, nas éguas, a fase de preparação do parto ela é caracterizada em especial pelo extravasamento do colostro, enquanto que esses sinais de cólica, de rolar, deitar, levantar, eles são mais característicos da fase de dilatação da via fetal na égua. Tá, e quanto tempo demora essa fase, né? Qual que é o tempo de desenvolvimento dessa fase? Então, na vaca, essa fase pode durar de 6 a 12 horas, na égua de 1 a 2 horas, na porca de 4 a 12 horas, na ovelha e cabra de 2 a 5 horas e na cadela e gata também em média de 2 a 6 horas. Em seguida, temos a fase de expulsão fetal. Essa fase se estende, então, do momento em que ocorre a ruptura das membranas fetais, mais especificamente do córeo, até a completa expulsão do feto, ou seja, o nascimento do feto.
Nessa fase vai ocorrer o reflexo de Ferguson. Então, conforme o feto se insinua no canal do parto, nós já vimos anteriormente que na cérvix e no fundo da vagina existem receptores que conseguem captar esse estímulo e, em resposta a esse estímulo, ocorre, né, uma liberação pela neurohipófise de ocitocina. E essa ocitocina irá promover, intensificar as contrações uterinas, além de promover contrações abdominais. Então, nesse momento, teremos contrações uterinas mais frequentes e intensas, acompanhadas também pela contração abdominal. Se durante a fase de dilatação da via fetal o animal encontrava-se em estação agitado, a partir do momento que começa, que ocorre a ruptura das membranas fetais e esse feto começa a ser expulso, ou seja, a partir do momento que inicia a fase de expulsão fetal, o animal se deita, se coloca em decúbito, geralmente decúbito lateral, e assim permanecem até o nascimento do feto. E isso se esse animal estiver numa situação favorável. Caso ele esteja num ambiente que confere estresse, muito provavelmente ele vai permanecer em estação. Tá, e quanto tempo dura essa fase de expulsão do feto? Bom, a duração é variável entre espécies, Então, na vaca e nos pequenos ruminantes, essa fase de expulsão do feto vai durar em média 5 horas. O que acontece? Na vaca e naquelas fêmeas prolíparas, essa média de tempo é em torno de 4 horas, enquanto que nas novilhas pode ser um pouquinho mais longo, em torno de 6 horas. No entanto, é recomendado que nos ruminantes, pequenos ruminantes, essa fase de expulsão do feto não ultrapasse 12 horas. Então, se em 12 horas não ocorrer a expulsão do feto, é necessário, chamar um veterinário para intervir, porque muito provavelmente trata-se de um parto distóxico. Na égua, o parto ele é muito mais rápido, Essa fase de expulsão do feto é rápida, durando em torno de 20 a 30 minutos, e a expulsão da placenta posteriormente também é muito rápida. Isso porque na égua, o potro ele nasce envolto pelo âmnion, e também com o cordão umbilical intacto. Então acaba que o parto na égua ele é mais rápido em comparação com o das outras espécies. Na porca, a expulsão, o tempo entre a expulsão de um feto e outro pode variar em torno de 5 a 10 até 30 minutos, mas não é recomendável, que esse tempo de expulsão ultrapasse mais que 30 minutos ou 1 hora, sendo que é importante que o trabalho de parto dure em torno aí de até 6 horas. Caso também ocorra um intervalo maior que 30 minutos entre fetos, é necessário fazer uma palpação via vaginal para verificar se existe algum leitão mal posicionado. Já na cadela e na gata, o intervalo entre a expulsão de um feto e outro, pode variar desde 10 minutos até 3 horas, a depender do animal, certo? Então, o trabalho de parto na cadela e na gata pode durar até 9, 12 horas. Mas é necessário sempre fazer o acompanhamento nesse momento e analisar a situação individual de cada animal para verificar se existe a necessidade de intervenção e em que momento intervir, como intervir. Vale ressaltar ainda que esse tempo que eu estou apresentando aqui para vocês corresponde a uma média obtida na literatura, mas existe também uma variação individual, uma variação racial, então a situação individual de cada animal deve ser acompanhada. Então, para um parto ser considerado eutóxico, ou seja, normal, qual que é a estática fetal, ou seja, qual que é a posição na qual o feto deve ser expulso? Então, ele deve apresentar uma apresentação longitudinal anterior, posição dorsal ou superior e atitude estendida. O que isso significa? Que o feto ele vai nascer como se ele estivesse mergulhando. Então, a posição normal do feto ao nascimento é ele apresentar os membros anteriores estendidos, a cabeça também estendida entre os membros anteriores e o seu dorso, sua região dorsal voltada para a coluna vertebral da fêmea. Qualquer alteração nessa estática fetal vai configurar um parto distóxico. Então, se ele tiver um dos membros anteriores fletidos, se ele tiver a cabeça fletida, se ele estiver com os membros posteriores direcionados no canal do parto,
Todas essas alterações de posição vão configurar um parto distóxico. Vai ser necessário intervir, reposicionar esse feto para que o parto ocorra de maneira normal, de maneira natural. Então, como eu já disse anteriormente, a partir do momento que inicia a fase de expulsão do feto, o animal entra em decúbito, em especial lateral, e assim permanece até a completa expulsão do produto, certo? Então, na égua, vale ressaltar que o potro, ele nasce completamente envolto pelo âmnion. Isso porque durante o desenvolvimento embrionário, o âmnion se descola do córeo. Então, inicialmente se tem a ruptura do córeo e depois o feto, ele é expulso, né, pelo canal do parto, envolto por uma película esbranquiçada que corresponde ao âmnion. Essa película ela vai sofrer uma ruptura porque durante a passagem do potro no canal do parto, conforme ele é expulso, ele tende a sapatear e ao sapatear ele rompe esse âmnion. É muito importante, devido ao fato do potro nascer envolto por esse âmnion, é muito importante assistir, né, o parto na égua e, se possível, fazer a ruptura manual desse âmnion, justamente para impedir que o animal inspire o líquido que existe no interior dessa bolsa fetal, certo? Lembrando que o parto na égua ocorre de uma maneira muito rápida. Essa expulsão fetal vai durar em média 30 minutos. Lembrando ainda que o potro, ele nasce com o cordão umbilical intacto e ele só vai se romper a partir do momento que a fêmea, né, que a mãe resolver se levantar. Quando ela se levanta, automaticamente o cordão umbilical se rompe. Agora, tanto na vaca quanto na porca, ocorre a ruptura do âmnion no momento do parto. Isso porque durante o desenvolvimento embrionário, a ráfia amniótica se mantém, ou seja, o âmnion se mantém preso ao córeo. Então, conforme o feto se insinua no canal do parto, conforme ele é expulso, ele passa, né, rasgando, digamos assim, o âmnion. Então, no suíno e no bovino, né, o feto ele nasce sem os envoltórios fetais. O âmnion se rompe durante o trânsito desse feto no canal do parto. Lembrando ainda que nas vacas, né, em especial nas novilhas, o parto ele tende a ser mais prolongado em comparação às fêmeas prolíparas. Lembrando que é interessante que nos ruminantes essa expulsão fetal não exceda 12 horas. Já na cadela e na gata, assim como nós vimos para a égua, né, os fetos também nascem envoltos pelo âmnion intacto, porque nestas espécies a ráfia amniótica também não se mantém durante o desenvolvimento embrionário. O que acontece é que a gente não consegue muitas vezes visualizar a presença desse âmnion, porque tanto a gata quanto a cadela têm o hábito de lambedura. Então, durante o parto, elas lambem muito a vulva, né, e acabam promovendo a ruptura do âmnion. Lembrando que o intervalo entre a expulsão dos fetos, tanto na cadela quanto na gata, varia em média de 30 minutos a 1 hora, mas dependendo do indivíduo, da raça, esse intervalo pode ser ainda maior, tá ok? Bom, pessoal, a partir de agora nós conversaremos a respeito do puerpério. Mas o que é o puerpério? Bom, o puerpério envolve o período pós-parto e ele compreende modificações fisiológicas que irão garantir a recuperação uterina e o retorno da atividade endócrina, ou seja, o restabelecimento da ciclicidade. O puerpério ele pode ser dividido em duas fases. Inicialmente nós temos o delivramento, que se caracteriza pela eliminação da placenta, e nessa fase ainda ocorrem contrações uterinas que vão favorecer a eliminação da placenta, e posteriormente nós temos o puerpério propriamente dito, também conhecido como involução uterina, que ele vai se caracterizar por alterações no útero que vão garantir que esse útero retorne à sua condição normal antes da gestação, garantindo assim novas gestações. Então, gente, o delivramento ele se estende desde o momento do nascimento do feto até a expulsão das secundinas, ou seja, das membranas fetais e placenta. Essa fase do delivramento envolve dois mecanismos,
que é a atividade contrátil do miométrio e a consequente perda da aderência materno-fetal. Então, o que acontece é o seguinte: após o nascimento do feto, as contrações da musculatura abdominal cessam, mas as contrações uterinas se mantêm por mais algum tempo, favorecendo assim a expulsão, da placenta e contribuindo também para a redução do volume uterino. Essas contrações uterinas também auxiliam, favorecem a redução do fluxo sanguíneo, ou seja, da pressão sanguínea para o útero. E a redução desse fluxo sanguíneo para o útero resultam na degeneração das vilosidades coriônicas, que garantem a adesão da placenta ao epitélio uterino, favorecendo assim o desprendimento da placenta. Então, a fase do delivramento, ela se caracteriza basicamente pela expulsão das secundinas, ou seja, da placenta, das membranas fetais. É importante que essa fase de delivramento ela seja rápida, respeitando, obviamente, o limite considerado normal para cada espécie. Caso contrário, caso a expulsão dessa placenta não ocorra dentro de um tempo determinado, isso pode caracterizar retenção de placenta, devendo um profissional capacitado intervir adequadamente para reverter essa situação. Tá, mas qual que é então o tempo de duração dessa fase de delivramento considerado normal nas diferentes espécies de mamíferos domésticos? Então, na égua, essa fase é muito rápida. Em 15 minutos até 1h30, 2 horas, a placenta já deve ter sido expulsa. Na vaca, essa fase do delivramento ela pode durar 30 minutos e até 8 ou 12 horas. Aqui uma atenção. Caso essa fase dure mais de 12 horas na vaca, isso já é considerado patológico. Já pode-se considerar um caso de retenção de placenta, havendo necessidade de intervenções específicas. Na ovelha e na cabra, essa fase vai durar até 8 horas. E na cadela e na porca, o que acontece é que a expulsão das secundinas, a expulsão da placenta, ela pode acontecer juntamente com a expulsão do feto, imediatamente a expulsão de cada feto, de cada leitão, por exemplo, ou até mesmo um grupo, um conjunto de placentas podem ser expulsas juntas após o nascimento de vários fetos, de vários leitões. Então, na porca, esse período de expulsão ele pode se prolongar até 4 horas após o parto. Bom, muito provavelmente vocês vão me questionar a respeito do uso da ocitocina exógena para antecipar o parto ou para favorecer o parto, para reduzir o tempo de trabalho de parto. Bom, ainda não está muito bem regulamentado, quando administrar ocitocina com o intuito de antecipar o parto. Na suinocultura, por exemplo, para evitar que o parto ocorra de madrugada ou no período noturno que dificultaria o manejo, o pessoal preconiza, aplicar ocitocina assim que se detecta os primeiros sinais de proximidade ao parto. Mas existe um grande problema que é o seguinte: a porca é uma fêmea multípara, ou seja, a cada gestação ela vai apresentar inúmeros leitões, inúmeros fetos. E o que acontece é que quando você aplica a ocitocina de uma maneira muito antecipada, você vai intensificar as contrações uterinas. Às vezes a cérvix não apresentou a dilatação suficiente e essas contrações uterinas mais intensas, além de causar dor, vão culminar com o rompimento ou ruptura do cordão umbilical dos leitões, Então isso pode gerar um maior número de natimortos no momento do parto. O uso da ocitocina exógena associada à prostaglandina pode ser realizada de maneira preventiva para evitar, por exemplo, retenção de placenta. Então, após a expulsão do feto, pode-se realizar a aplicação dessa ocitocina exógena associada ou não à prostaglandina com o intuito de favorecer a expulsão da placenta, das secundinas. Existem alguns produtos comerciais que são utilizados, dentre eles a placentina, que é muito utilizado nesse intuito, Após a expulsão do feto, aplica-se a placentina com o intuito de favorecer a expulsão da placenta.
Outro questionamento recorrente é o seguinte: eu posso tracionar a placenta para auxiliar na expulsão da mesma? A resposta é não, gente, porque embora nessa fase do delivramento esteja ocorrendo uma redução da perfusão sanguínea para o útero, ainda existe um fluxo sanguíneo. Então, quando você traciona a placenta, você pode provocar uma hemorragia, em especial no caso dos bovinos, né, que a placenta ela está fixada à mucosa uterina em regiões específicas que são as carúnculas, que são bem vascularizadas. Então, você pode provocar uma hemorragia intrauterina. Então, se vocês quiserem auxiliar na eliminação da placenta, o que pode ser feito é amarrar pesos na placenta com o intuito de auxiliar a gravidade na eliminação da mesma. Então, você pode amarrar uma garrafa de vidro, algum peso, uma pedra, que vai auxiliar nessa eliminação gradativa da placenta, mas nunca tracionar a mesma para não resultar em hemorragia. Bom, após o delivramento, nós temos a fase da involução uterina, também conhecida como puerpério propriamente dito, fase esta que vai envolver inúmeros eventos que vão possibilitar que o útero retorne à sua condição normal antes da gestação, garantindo assim uma nova gestação. Então, o que acontece, como nós já vimos anteriormente, durante a gestação, o útero se prepara para receber e suportar, né, o desenvolvimento embrionário e fetal ao longo de toda a gestação. Então, para isso ocorre multiplicação das células epiteliais uterinas, hipertrofia da musculatura uterina, espessamento do endométrio. E durante a gestação, essas células epiteliais uterinas, elas produzem enzimas proteolíticas que ficam armazenadas no interior dos lisossomos. Mas os altos níveis de progesterona durante a gestação estabilizam as membranas dos lisossomos, impedindo o extravasamento dessas enzimas. No entanto, no momento do parto, como nós já vimos, ocorre a conversão da progesterona em estrógeno. Então, com a queda dos níveis circulantes de progesterona, ocorre uma desestabilização da membrana dos lisossomos e liberação dessas proteases para o citoplasma dessas células, promovendo assim uma destruição, uma degradação dessas células epiteliais uterinas, caracterizando a morte celular programada. Além disso, nessa fase, nós também teremos, então, uma intensa dissolução tecidual e consequente reabsorção desse tecido. Teremos também a diminuição do volume e espessura do útero. Então, essa fase também é caracterizada pela eliminação de lóquio. Então, é possível observar que a fêmea elimina uma secreção vaginal que corresponde ao lóquio. O lóquio ele nada mais é do que uma secreção constituída por muco, sangue, restos das membranas fetais, o tecido materno em degeneração e líquidos fetais. Essa coloração do lóquio ela vai ser variável de espécie para espécie. Por exemplo, no bovino, inicialmente ela é mais avermelhada, um vermelho mais vivo, e posteriormente ela se torna mais amarronzada conforme os dias pós-parto vão progredindo, se passam, né? Então aqui neste slide ainda, vocês conseguem observar no canto inferior direito a imagem do útero bovino, né? A imagem A referente ao útero 3 dias após o parto e a imagem B, o útero 30 dias após o parto. Então vocês conseguem observar que ocorre uma expressiva redução do volume uterino nesse período pós-parto. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas quanto tempo dura essa fase de involução uterina? Bom, gente, a duração dessa fase é variável de espécie para espécie, até mesmo entre raças, entre indivíduos. Então, no que diz respeito aos bovinos, né, o taurino apresenta uma involução uterina mais rápida em comparação ao zebuíno. Então, na vaca taurina, essa fase pode durar em torno de 30 a 60 dias, enquanto que na vaca zebuína pode prolongar até 100 a 120 dias. Na ovelha e na cabra, faltou um C aqui, essa involução uterina ela vai durar em torno de 30 a 40 dias, na cadela em torno de 90 a 120 dias, e na égua e na porca, esse processo da involução uterina ele é muito rápido. Com 14 dias após o parto na égua, o útero já apresenta características histológicas similar a de um útero de uma fêmea não gestante, né, de um útero que não passou pelo processo da gestação. No entanto, essa involução uterina na égua, ela se completa realmente em torno de 40 dias após o parto,
enquanto que na porca em torno de 20 dias após o parto. Vale ressaltar ainda que a amamentação acelera esse processo da involução uterina e também existem fatores que vão interferir prolongando, tornando esse processo mais lento, como por exemplo, partos distóxicos, ocorrência de retenção de placenta, então problemas no momento do parto, ocorrência de gestação gemelar, então são fatores que vão prejudicar o processo da involução uterina, tornando essa fase um pouco mais longa. Bom, mas em que momento, então, após o parto, ocorre o restabelecimento da ciclicidade, ou seja, dos ciclos estrais? Vale ressaltar que após o parto já começa a ocorrer o desenvolvimento, o crescimento folicular, no entanto, a manifestação do primeiro cio, a ocorrência da primeira ovulação, vai ser variável de espécie para espécie e também está na dependência de inúmeros fatores. Vale ressaltar ainda que na maioria das espécies, a lactação, em especial a amamentação, promove um efeito inibitório sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, reduzindo assim a secreção de GRNH e consequentemente FSH e LH. Então a maioria das espécies de mamíferos domésticos entram num anestro lactacional. Existem outros fatores, no entanto, que interferem nesse contexto além da amamentação, como a condição corporal, que vai refletir a nutrição e até mesmo a idade dos animais. Então, na égua, gente, a primeira manifestação do cio após o parto é muito rápida. Em torno de 6 a 13 dias após o parto já ocorre a manifestação de um cio acompanhado de ovulação que corresponde ao cio do potro, sobre o qual nós já conversamos anteriormente numa aula específica. A vaca taurina, ela é mais precoce nesse sentido em comparação com o zebuíno. Então, em torno de 30 a 60 dias pós-parto, a vaca taurina já manifesta o primeiro cio, enquanto que na zebuína esse processo é um pouco mais tardio, Ela vai manifestar o primeiro cio com 45 dias ou até mesmo 100 dias. Lembrando aqui, gente, que isso é uma média de tempo obtido na literatura e que isso vai variar de situação para situação, dependendo da condição a qual esse animal está submetido, dependendo da condição corporal desse animal, de aspecto nutricional, entre outros fatores. Na ovelha, esse primeiro cio pós-parto vai ocorrer em torno de 35 a 60 dias e na porca, na primeira ou segunda semana após o parto, a porca até pode manifestar sinais de cio, mas vai ser um cio anovulatório, porque ela entra em anestro lactacional. No entanto, após o desmame, cerca de 3 a 5 dias após o desmame, ou seja, após a retirada do leitão, essa fêmea já manifesta cio. Lembrando que na porca esse desmame vai ser realizado com cerca de 21 dias. Então, dentre os fatores que vão interferir no puerpério e também na retomada da ciclicidade pós-parto, nós temos a amamentação. O que acontece? A sucção do leite, a presença do filhote, geram mensagens metabólicas, fisiológicas e neuronais que, ao mesmo tempo que irão contribuir para o processo de involução uterina, irão prejudicar a retomada do ciclo estral. Isso porque a amamentação promove, a liberação de opioides endógenos que atuam no eixo hipotalâmico e hipofisário, reduzindo a secreção de GNRH e, consequentemente, LH, inibindo, assim, a retomada da ciclicidade pós-parto. Então, uma estratégia para contornar essa problemática seria o desmame precoce e também adequar a dieta pós-parto, garantindo assim um ganho de peso, uma vez que a condição corporal desse animal consegue inibir esse efeito da amamentação no que diz respeito ao bovino, possibilitando assim um menor intervalo pós-parto. A condição corporal e o manejo nutricional também são outros fatores que vão interferir nesse contexto. O que acontece? Após o parto, a fêmea entra num balanço energético negativo, porque a demanda energética dela para manter a gestação, para a mantença das suas funções vitais, para restabelecimento da reprodução, essa demanda energética acaba sendo maior do que a ingestão de energia por esse animal. Além disso, nesse
período pós-parto, a fêmea tem uma perda de condição corporal. E o que acontece? Se essa fêmea estiver sob uma restrição alimentar, com score corporal mais baixo, nós teremos uma glicemia menor, né? Então os níveis de glicose circulante serão menores, consequentemente teremos baixos níveis de insulina, baixos níveis de leptina, e existem evidências que demonstram que esses hormônios interferem também no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, se nós temos baixos níveis desses hormônios circulantes, né, da insulina, da leptina, consequentemente nós também teremos uma baixa secreção de GnRH, LH e FSH, prejudicando assim o desenvolvimento folicular pós-parto e culminando então com uma ausência da ovulação, ou seja, com anestro pós-parto prolongado. Agora, fêmeas que encontram-se submetidas a dietas mais energéticas, ou seja, dietas que possibilitam o seu restabelecimento corporal, muito provavelmente conseguem reverter essa situação, apresentando um anestro pós-parto de menor duração. E quais seriam, então, as principais patologias associadas ao parto e puerpério? Então, nós temos o parto distóxico. O parto distóxico se caracteriza pela presença do feto numa posição que não é a correta, né, que não é adequada para sua expulsão pelo canal do parto. Aí a situação de cada animal deve ser averiguada. No caso do bovino, se for possível, pode-se tentar reposicionar esse feto no interior do útero, tentando possibilitar a sua expulsão ainda pelo canal do parto, ou dependendo da condição na qual a fêmea se encontra, pode-se preconizar a cesariana. Em pequenos animais, em caso de parto distóxico, geralmente se preconiza a cesariana. Temos a hipocalcemia, né, puerperal, sobre a qual nós já conversamos anteriormente, na qual o animal entra em decúbito, podendo evoluir ao óbito devido à alta demanda de cálcio no momento do parto e aos baixos níveis séricos de cálcio. Uma forma de se prevenir a hipocalcemia puerperal em bovinos é o oferecimento, né, a oferta de uma dieta aniônica nos 30 dias que antecedem o parto. E no caso o animal já esteja, né, apresentando sinais clínicos da hipocalcemia, um dos tratamentos é a administração intravenosa de gluconato de cálcio. Temos também a retenção de placenta. No caso da retenção de placenta, não é aconselhável realizar a tração. Na realidade, o animal terá que ser tratado com antibiótico. Pode-se também utilizar ocitocina associada à prostaglandina por um profissional devidamente capacitado para esse tratamento. E também temos ocorrência de prolapso uterino, né? No caso de prolapso uterino, o que se tem a fazer é lavar, né, esse prolapso, remover qualquer debris, qualquer tecido necrosado que existe, lubrificar, né, lavar com bastante água corrente bem gelada para reduzir o volume desse prolapso, lubrificar e tentar reposicionar o útero no interior da cavidade abdominal e posteriormente inserir também antibiótico intrauterino, isso tudo no caso de bovino, tá ok? Então, sobre parto e puerpério, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida me coloco à disposição.